Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Aqui é o professor Sandro Márcio e hoje a gente vai dar início à aula 4 do módulo 4 de Urgência e Emergência do Colégio Mena Barreto. Vamos trabalhar um pouquinho sobre escala de Manchester. Como que ela funciona, né? Como que eu posso trabalhar com ela adequadamente? Bem, o importante é vocês saberem que essa escala ela foi criada na cidade de Manchester em 1997. Então ela é uma adolescente, né? Então assim, o protocolo de Manchester é um sistema de triagem que funciona com 5 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Cada cor corresponde ao grau de urgência e emergência no atendimento do paciente, do nosso cliente. Vermelho, para emergências, o paciente não pode esperar nem um minuto. A gente fala que quando eu trio o paciente em vermelho, o tempo é zero. Eu não posso esperar, né, para atender esse paciente. Por exemplo, um paciente com IAM, infarto agudo do miocárdio. Eu tenho que pôr esse paciente no protocolo. Então, quando ele chega, imediatamente ele tem que ser atendido. Um paciente com AVE, também eu tenho que pôr esse paciente no protocolo, né? Então, assim, eles têm que ser atendidos muito rápidos, certo? Entre outras patologias aí graves, eu tenho que o paciente não pode esperar. Laranja, o atendimento é muito urgente. A espera não pode ultrapassar aqui 10 minutos. Então, quando eu trio um paciente na laranja, são aqueles pacientes com cólica renal, por exemplo, uma cólica renal aguda, né? Então, são pacientes que têm que ser triados, que têm que ser atendidos muito urgente, porque a dor dele, a algia dele, é muito forte, é muito intensa. Amarelo. O atendimento é urgente, mas o paciente pode aguardar por um período de até 50 minutos, certo? Aí, o que a gente pode pôr como exemplo? Pensem aí, pessoal, né? Uma febre, uma hipertermia a esclarecer, certo? Então, ó, vou triar ele no amarelo, ele é urgente, mas ele pode aguardar até uns 50 minutos, certinho? Verde, pouco urgente, pode aguardar até 120 minutos, por exemplo, né? Ou ser encaminhado para outros serviços de saúde. Quer ver um exemplo bem prático que eu sempre costumo dar para os alunos? São aqueles pacientes que se machucaram na empresa com fagulha de solda no olho, né? Então, assim, eu vou triar eles como verde. Por quê? Porque a gente vai dar o primeiro atendimento e vai encaminhar ele para outro serviço de saúde. Porque ele precisa passar para um médico especialista, um oftalmo, né? Então o médico vai atender ele ali, vai pedir para a gente lavar com soro fisiológico, ocluir o olho desse paciente, imediatamente a gente vai encaminhar ele para outro serviço de saúde, para um oftalmo, para um especialista, né? Para ver o que realmente ele pode fazer no olho, qual o procedimento que ele vai tomar no olho desse paciente, correto? Azul. Não há urgência, o tempo de espera pode ser de até 240 minutos, certo? Então lá
Bora lá pensar, me derem aí alguns exemplos. Pensem, anotem, né? Alguns exemplos. Uma dor de cabeça, certo? Uma cefaleia, né? Então, assim, são pacientes que não é urgente, que pode aguardar um tempo maior, correto? Atendimento sistematizado em emergência. A equipe do atendimento emergencial deve estar trabalhando em total conjunto. Lembrando que a gente não é um grupo, a gente é uma equipe, né? Então a gente tem que trabalhar em sintonia um com o outro, sempre. Dessa forma, o atendimento será feito de forma mais dinâmica, mais eficaz, né? Então, assim, os profissionais, eles devem ser o quê? Proativos. Quando eu falo proativos, você sempre deve trabalhar esperando que chegue uma emergência. Tá? E ser rápido, ser ágil na hora que chega esse atendimento grave. Tá ok? Competências do técnico de enfermagem. Receber o plantão junto à equipe de enfermagem da unidade. Admitir e orientar pacientes e familiares. Então, você vai fazer a admissão daquele paciente e vai orientar os familiares como devem proceder a partir dali. Podem ficar junto, pacientes acima de 60 anos, não podem ficar junto, né? Você vai, se tiver num quarto particular, você vai orientar como que funciona o quarto, né? Olha, aqui é a campainha, aqui é o telefone, certo? Então você vai prestar orientações à família desse paciente e até mesmo ao paciente. Prestar assistência de enfermagem prescritos aos pacientes de acordo com as necessidades afetadas, né? Então, assim, acompanhar e assistir o enfermeiro ou o médico, né, no cuidado ao paciente. Então, sempre vai ter uma prescrição médica e uma prescrição de enfermagem para os técnicos seguirem, correto? Realizar registro de todas as atividades executadas, pessoal. Então, não só vocês vão checar na prescrição médica quanto na prescrição de enfermagem, como vocês vão anotar, né, as atividades realizadas. Atender às solicitações do paciente e outros membros da equipe de enfermagem, encaminhando-os à enfermaria quando não for de sua competência. Aspirar o trato respiratório, se necessário. Prestar com o paciente traqueostomizados, aspiração, higiene, né? Curativos, troca de cadarço, das cânulas de traqueostomia. E a remoção de sondas e catéteres. Tá? Pessoal, uma dica que eu falo para vocês aqui, sempre quando o paciente já está com uma sonda vesical de demora algum tempo, por exemplo, esse paciente recebe alta e o médico quer que tire, faça a remoção dela. Nunca tirem ela de imediato. O que a gente fala para fazer? A gente pede para o técnico fazer o desmame dessa sonda. Então, eu vou marcar o débito urinário que tem ali e vou fechar a sonda. A cada 15 minutos, eu vou abrir essa sonda, deixo mais 15 minutos, ela aberta, fecho de novo. Passou os 15 minutos, abro, deixo 15, fecho de novo, até eu completar 1 hora. Passou 1 hora, eu posso retirar a sonda e o paciente está liberado para casa, certo?
Porque se eu não fizer isso, se eu retirar a sonda imediatamente, esse paciente pode fazer retenção urinária. Isso é muito grave. Ele vai chegar em casa, vai começar a fazer retenção, não vai conseguir urinar e vai ter que voltar para o hospital para recolocar a sonda. Correto? Então a gente tem que evitar. Então a gente vai fazer o desmame dessa sonda antes de tirar ela. Grave isso, tá? Porque eu não posso tirar a sonda de imediato, senão esse paciente corre risco de fazer uma retenção urinária e ter que voltar para o hospital para recolocar a sonda. E daí ele vai ficar mais uns dias ainda internado, às vezes desnecessariamente. Prestar cuidados com dietas enterais e parenterais. Tá? Então, assim, administrar alimentação por sonda para esses pacientes. Se atentar à quantidade, aos ml, tá? Temperatura dessa alimentação, né? Por sonda. Se ela está na temperatura ambiente, não está. Se você tiver que realizar, auxiliar o paciente a se alimentar, tira uns minutos ali para dar alimentação para esse paciente, certo? Eu fico tão triste quando eu vejo assim a Copa trazer dieta, alimentação, deixar na mesinha de cabeceira do paciente e algumas pessoas da enfermagem não dão ali. Daí o paciente não pode pegar sozinho, está impossibilitado. Quando alguém da enfermagem vai auxiliar esse paciente a se alimentar, a comida já está fria. Daí o paciente não quer mais a comida. Estão entendendo? Então, assim, chegou a Copa, vamos auxiliar nossos pacientinhos a comerem. Se ele não pode comer sozinho, vamos dar para ele alimentação. Vamos auxiliar ele a se alimentar. Né? É humanização, gente. Realizar troca de bolsas de pacientes ostomizados. Bolsa de colostomia, ileostomia, certo? Medir drenagens e refazer vácuo dos drenos, principalmente quando for de suctor. Então eu vou virar por o dreno de pé, eu vou fechar o dreno, né? Fecho o clamp. Daí eu vou erguer esse dreno, vou colocar ele de pé assim e vou ver no fundo dele tem uma graduação. Eu vou ver ali quantos ml deu. Eu vou desprezar essa drenagem dentro de uma cuba-rim. Vou apertar esse dreno com força e vou fechar. Após isso, eu vou baixar ele abaixo do nível do paciente e daí eu posso abrir o clamp de novo. Correto? Realizar curativos delegados pelo enfermeiro. Verificar e registrar no prontuário. PVC. O que é o PVC, gente? Marque no caderninho de vocês aí para pesquisar. Eu só vou falar o primeiro nome. Pressão. Agora, o V e o C, vocês pesquisem. Tá ok? Solicitar sempre que solicitado um assistente espiritual. Aqueles pacientes que estão em fase terminal, cuidados paliativos, tá? Então a gente pode, às vezes a família quer trazer um padre, um pastor, né? Controlar rigorosamente medicação, materiais ou equipamentos. Principalmente, pessoal, medicação controlada. Correto? Então a gente tem que controlar rigorosamente isso. Né? Comunicar ao enfermeiro alterações do estado geral desse paciente. Então, o paciente que você chegou no plantão, ele estava bem,
no decorrer do plantão ele começa a ficar apático, começa a ficar mais sonolento, por exemplo, ou começa a apresentar hipertermia. Então você vai, ou a pressão dele está estável, de repente a PA começa a baixar, ou ficar hipertenso. Então sempre comunicar a tua supervisão, que dela vai ver qual rumo tomar, certo? Daí a gente vai ver se tem alguma medicação, se necessário, para fazer, e eu vou comunicar ao médico, ou se não tiver, eu vou ligar para o médico e vou conversar com ele. Vou passar para ele o quadro do paciente naquele momento e ver qual a conduta que eu vou tomar. Preparar e encaminhar o paciente para exames e cirurgias. Administrar medicamentos prescritos. Correto? Aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. Nunca cheque a medicação antes de administrar. Primeiro vocês vão administrar a medicação, daí depois vocês voltam para o posto, desmontam a bandeja, lavam as mãos e vão checar essa medicação que vocês fizeram. Certo, gente? Por hoje é só. Obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.